Aleluia. Muito bem, queridos. Só reforçando alguns avisos, vocês acabaram de ouvir esses avisos, mas só intensificando esses avisos que estão inclusive no nosso estudo de célula. São os avisos que serão reproduzidos nas nossas células. Então, no final desse mês, no dia 23 de junho, nós teremos a Revolution Fest. Essa Revolution, ela será com o tema Blackout 21. O propósito desse evento, é importante que isso fique claro para todos nós, o propósito da Revolution é justamente ser um evento evangelístico. O propósito da Revolution é ganhar jovens para Jesus. É através de um evento promovido pela GR, conseguir trazê-los para esse lugar, para esse ambiente, de modo que eles possam ouvir a respeito do Senhor, que o Espírito Santo possa tocar as suas vidas e que eles possam se decidir por Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Esse é o objetivo da Revolution Fest. Quando a gente menciona que esse é o objetivo, o propósito da Revolution Fest, significa que se esse é o propósito de pessoas que não conhecem Jesus conhecer, quem não pode estar aqui, quem não pode deixar de estar conosco é justamente aqueles que não conhecem Jesus. Então, nós precisamos que jovens que ainda não conhecem o Senhor Jesus estejam nesse lugar. Ok? Deu para entender a lógica, né? Para isso, qual que é o caminho que nós temos para poder convidar, desafiar e trazer esses jovens por meio das nossas células? É você identificar no contexto da sua célula os jovens que já passaram pela sua célula, os jovens que talvez estejam na sua célula, os jovens que são filhos dos crentes que estão na sua célula, mas que não frequentam nenhuma igreja, não são salvos, não conhecem Jesus. Esses jovens nós queremos ganhá-los, nós queremos alcançá-los. Então, você é o elo com esses jovens que não conhecem a Cristo. Então eu quero enfatizar isso, que é muito importante você entender que essa Revolution, ela não é apenas para ser uma festa em nosso meio, uma festa da GR, uma festa da Geração Revolução. Mas o propósito principal dessa Revolution Fest é a salvação. Tudo será feito com o propósito de alcançar o perdido, de alcançar aquele que ainda não conheceu a Jesus. Então eu queria que você considerasse esse momento, para que você não esqueça, até anote, talvez no seu celular, ou num papelzinho, todos os jovens que você conhece que não conhecem a Jesus, ou que conheceram a Jesus e não estão mais nos caminhos do Senhor. Esses também são alvos a serem alcançados para reconciliação com Deus. Ok? Eu falo isso no contexto da sua célula, eu falo isso no contexto do seu trabalho, dos seus estudos, da sua vizinhança. Jovens, principalmente jovens, que ainda não se renderam a Cristo. Nós queremos alcançar essas vidas nessa noite aqui do dia 23 de junho, às 20h30, ok? Então fica essa informação, esse aviso para que você possa nos ajudar. A GR está fazendo um levantamento também de todos os jovens que em algum momento passaram em nosso meio, seja nas células, seja nos cultos da GR. Então nós queremos identificar e fazer esse link novamente e dar a eles a oportunidade de serem tocados por Deus nessa noite. Então, nos ajude, tá bom? Identificando, fale com o seu líder de célula. Seu líder de célula pode facilmente falar com o Leandro, que é o líder da GR, e ele com certeza vai procurar estabelecer esse vínculo, esse contato, e faremos tudo o que for necessário para poder atrair esses jovens a esse lugar. Ok? Fica essa informação então. Outra informação importante em relação ao seminário estadual GR Kids, que vai acontecer em Cosmópolis, no dia 30 de junho, também no finalzinho do mês. Nós já estamos com quantas vagas já da nossa igreja, amor? 21? 21 pessoas já deram o seu nome, ainda tem lugar, né? Caso mais alguém queira participar. Qual é o foco do seminário GR Kids? Uma vez por ano nós temos um tempo de alinhamento, de edificação, um tempo que, como GR Kids Nacional, nós somos instruídos a como trabalhar com as nossas crianças. Nós temos percebido o efeito que Deus tem manifestado em nosso meio, na vida das nossas crianças, por meio desse material que tem sido ministrado já há algum tempo, elaborado em nosso meio pela própria pastora Ingrid. Então nós queremos dar prosseguimento nisso e novas maneiras de trabalhar com as crianças. Isso tudo vai ser ministrado nesse dia aqui. Então, todos aqueles que trabalham com o Ministério Infantil, seja no culto
das crianças, o culto infantil lá embaixo, ou nas células infantis, é muito bom esse tempo. Então, eu queria que você pudesse se esforçar. Nós estamos como igreja, inclusive, cobrindo um dos valores envolvidos nesse seminário, para que os irmãos que forem participar não paguem esse valor. Então, vai ficar basicamente o valor do próprio dia em si, que é a alimentação do dia, porque a inscrição nós mesmos pagaremos, e o transporte daí vai ser rateado entre os carros daqueles que irão. Então, também não vai sair um valor nada muito expressivo, vai sair um valor bem em conta, na medida que cada carro cabe 5 pessoas, o valor dessa despesa vai ser rateado. Nós fizemos o cálculo por carro, dava quanto, amor? No carro, quanto que dava o carro? R$75, essa é a informação que eu estava buscando. Então você pega, por exemplo, aqui, ó. Por que R$75? Nós estamos considerando o pedágio. Qual é o valor do pedágio? 8, né? Então, 8 vezes 2 dá 16, ok? São 70 quilômetros, 70 quilômetros para Cosmópolis. Vamos chutar para mais alto, né? Então, são 140 quilômetros. É o pedágio lá que vai para entrar em Cosmópolis. É 8, Lá é 8. Quando vai, um pouco antes de entrar para Cosmópolis. Na verdade, não é a entrada oficial de Cosmópolis, né? Mas é na rodovia, lembra o nome da rodovia? Aquela rodovia que liga? Zeferino, isso, na Zeferino Vaz, né, que liga outras cidades, dentre elas Cosmópolis. Então, naquele trecho tem um pedágio lá de R$8, antes era R$7,50, agora ficou 8. Então, só de pedágio, vamos imaginar um carro, né, nós temos R$16. Vamos imaginar então quilômetros, né? Vamos pegar 70 quilômetros vezes 2, dá 140 quilômetros o carro vai percorrer. Vamos imaginar uma média de 10 km por litro, nós temos então 14. Né? Vamos chutar agora, inclusive a gasolina aumenta um pouco, só para a gente ter uma estimativa. A gasolina está na média de quanto atualmente? Está 4,30, 4,40, né? Vamos colocar 4,40 então. 14 litros vezes 4,40. Dá R$61. Mais os 16. Então, um carro, pela nossa lógica aqui, gasta R$77,60, tá? Se nós dividirmos pelo número de pessoas no carro, dividido por 5, dá R$15,50. Mais claro que isso, não tem, né? Então, R$15,52 é o valor individual do transporte para Cosmópolis. Então, é um custo que cada pessoa que vai participar tem. Fora isso, é o valor da alimentação. Aí vai de acordo com cada um que quer comer. Por exemplo, tem o enxuto do lado ali da igreja, tem um valor por quilo. Tem um restaurante conveniado com a igreja, que são irmãos da igreja de Cosmópolis. O valor cai mais abaixo ainda. Tem algumas outras opções que aí cada um acaba comendo desse modo, né? No local vai ter alimentação, amor? Possivelmente sim, né? Além disso também, parece que vai ter um buffet. Não? Um lanche de tarde, mas em termos de almoço e janta, coisa assim não, né? Então, essas opções que eu estou mencionando vão ser as oficiais, né? Então, eu estou querendo dizer com isso que, levando em consideração, aí, claro, aí cada um determina o que vai comer, né? Se vai comer apenas um lanchinho, se vai fazer uma refeição. Então, esses são os custos individuais, ok? Fora isso, teria o valor da inscrição, que esse valor da inscrição, nós como igreja estamos cobrindo de todos os participantes, que você então não vai pagar esse valor. Nós queremos estimular você a participar do seminário GR Kids, ok? Glória a Deus, glória a Deus. Em relação à conferência internacional, um aviso importante, nós temos até o presente momento 95 inscritos. 95 inscritos, está aumentando, está aumentando. Está chegando lá. Faltam 5 inscritos para nossa meta ser batida, nossa meta de 100 irmãos da conferência internacional. Então nós temos nesse presente momento 95 inscritos. Seria 96, houve uma desistência, houve uma reposição, uma substituição de uma pessoa que desistiu. Então, passou a 95 mesmo, é o que nós temos, né? Lembrando que esses 95 são os inscritos que nós precisamos, de fato, efetivar. Não é apenas uma inscrição, são nomes que precisam ser efetivados por meio de pagamento. Claro, isso em função dos adultos e das crianças que pagam. As crianças que não pagam, não envolve custo nenhum. Então, nós, como igreja, estamos muito alegres de estarmos quase batendo essa nossa meta. Até o presente momento, nós temos 800 e
Deixa-me ver, 813 inscritos. Nesse exato momento, nós temos 813 inscritos para a Conferência Internacional. Desses 813, nós temos quase 1/8 disso tudo, né? Então, nós temos aí 95 inscritos, isso é maravilhoso. Então, estamos calculando assim, né? No geral, nós estamos, olha, dentre as maiores igrejas para a conferência. Então, isso é maravilhoso. Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio e através de nossas vidas também, em nome de Jesus. Acreditamos muito que conforme os dias se aproximam, o número também aumente. Infelizmente, apesar de toda a nossa atuação em prol de que as pessoas se inscrevam antes, parcelem, façam pagamentos parciais, infelizmente alguns ainda deixam para a última hora para poder fazer inscrição e acabarão pagando o valor de R$340 do valor da inscrição de forma integral, né? Mas, amém, glória a Deus, cada um sabe as suas possibilidades, sabe como se organizar. Então nós cremos que em nome de Jesus nós vamos ter até os dias aí de setembro, nós teremos mais até do que 1000 pessoas, que é o nosso alvo, né? O número de pessoas que nós queremos que esteja participando da nossa conferência internacional, que será com certeza uma grande bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui. Mais uma vez quero honrar você. Eu sei que lá fora deu um chuvisco. Não sei se chegou a molhar alguma coisa, mas parece que deu um chuvisco lá. Alguns ficaram com medo. Você não se desestimulou, não se desencorajou, venceu o chuvisco, venceu alguns pingos, conseguiu chegar aqui. Glória a Deus pela sua vida. Alguns molharam o pé, né? Molharam um pouquinho o pé. A Patrícia está um pouco ali. Fez da calça uma espécie de, sei lá o que, bermuda, né? Está um pouco molhada, mas conseguiu vencer. Glória a Deus pela sua vida. A Ana também se molhou um pouquinho, mas já secou. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar prosseguimento então, irmãos. Nós, na semana passada, falávamos a respeito desse assunto. Lembrando que nós estamos falando aqui, nesses dias, antes de nós entrarmos no ciclo. É importante que seja dito que nesse próximo mês de julho nós entraremos num ciclo em todas as nossas células. Isso vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Eu estou com muita expectativa para que a sua célula possa viver esse ciclo. Primeiramente o purê de batatas, depois nós entraremos no projeto Natanael 3, depois a sua célula entrará no evangelismo propriamente dito, ganhando vidas, através de GE, que já ia falar geração, evolução, já ia falar geração, evolução, olha só. Que é grupo de evangelismo, é que confundiu o GE com o GR, né? Não tem nada de geração, é grupo de evangelismo e também casas de paz, né? Que é uma estratégia que Deus está nos dando para poder ganhar vidas também. E fechando o ciclo, então, com o fator Barnabé, que é a consolidação. Então, a sua célula vai para um período intenso de comunhão, uma unidade violenta em Deus, poderosa em Deus, que vai nos fazer entrar num nível de consagração em prol de vidas, uma consagração violenta também, forte, que envolve jejum, que envolve um período de busca, de clamor pelas vidas, e depois nós vamos lançar as redes para poder puxar esses peixes através das GEs, através também das casas de paz, e na medida que essas vidas entrarem em nossas células e estiverem lá, nós vamos trabalhar para consolidá-las. Então vai ser algo tremendo, maravilhoso, começando agora no mês de julho. Já enche o seu coração de expectativa para aquilo que nós vamos viver, porque eu tenho certeza que nesse final de ano nós vamos ter um tempo muito poderoso em Deus, de novas vidas em nosso meio, que foram conquistadas, que foram tratadas, tocadas por Deus. No final do ano teremos também, um pouquinho mais, no final do ano teremos o encontro com Deus. Então vai ser um tempo de consolidação desses frutos em nosso meio, vai ser algo muito especial, aquilo que Deus tem para esse segundo semestre que já começou, mas nós estamos apenas nessa preparação para esse ciclo na sua célula. Sua célula viverá um ciclo de transformação, um ciclo de avivamento. Sua célula não será mais a mesma, eu tenho certeza disso. Os próximos meses, Deus prepara coisas extraordinárias para a sua célula viver. Você hoje tem uma avaliação de unidade, daqui mais um pouco tempo você vai perceber que a unidade da sua célula será imensamente maior na comparação do que aquilo que a sua célula tem de unidade hoje. Talvez você considere a sua célula evangelística, você ainda não sabe o poder evangelístico que a sua célula tem na medida que esse ciclo for implementado. Talvez você ache que a sua célula é uma célula muito consagrada a Deus,
com pessoas muito dedicadas, zelosas a Deus, talvez ainda você não tenha visto o nível de consagração que a sua célula pode viver em termos de consagração, de jejum, de oração, de clamor por vidas, em prol de almas. Então isso tudo você vai ver, você viverá e você vai ser protagonista desse tempo muito especial que Deus vai fazer em nossa igreja através da sua célula e através da sua vida. Em nome de Jesus. Ore por isso. Inclua na sua oração diária, no seu TSD, esse tempo do ciclo que a sua célula vai viver. Que o seu coração esteja completamente aberto para aquilo que Deus fará na sua vida e através da sua vida nesses próximos meses, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas enquanto isso, na sala de justiça, enquanto nós não chegamos no mês de julho, enquanto não começa o ciclo, nós estamos dando continuidade aqui no nosso Tadel, falando sobre atitudes poderosas, atitudes funcionais, para líderes que multiplicam, para líderes que são vencedores, para líderes que são eficazes. Desculpe minha voz, eu estou um pouco resfriado, se resfriado faz alguns dias que está aí, não está passando muito não, então ficou um pouco, a voz está meio ruim, mas logo vai melhorar em nome de Jesus. Tomar um pouquinho de água para ver se melhora um pouco. Mas acho que não melhorou. Pelo menos matei a sede. A voz está ruim mesmo. Faz alguns dias, algumas semanas já que eu estou tentando me livrar desse resfriado e ele continua. Já não tem mais o resfriado em si, mas ficou a consequência dele na voz, né? Mas acredito que você consegue me ouvir e é isso que importa. Nós, na semana passada, nós concluímos, na verdade não concluímos esse slide, paramos aqui. Estávamos falando a respeito do cuidado com as reuniões de célula. E nós terminamos na semana passada nesse primeiro ponto aqui, ó, você nunca poderá levar os outros a níveis que você mesmo não atingiu. Antes de ministrar ao grupo, ministre a Deus. E nós falávamos a respeito da necessidade, da importância que o líder de célula tem de fato, viver intensamente uma vida dedicada, consagrada a Deus. Nós não conseguiremos levar pessoas a lugares aonde nós ainda não fomos. Alguém aqui conhece a cidade de Bariri? Conhece a cidade de Bariri? Esteve lá? Teu tio é de lá? Você já esteve lá? Já esteve lá? Conheceu a usina hidrelétrica lá? Passou na frente. Você consegue nos levar lá? Faz uns 20 anos atrás, talvez vai ter um pouco de dificuldade de nos levar lá, né? Porque faz 20 anos que você não vai lá, né, Rafael? Então tá. Alguém aqui mais conhece Bariri? Alguém sabia que existia Bariri? Alguém sabia que isso fica no estado de São Paulo? O Adriano sabia. Já esteve lá também em Bariri, Adriano? Conheceu a usina hidrelétrica? Passou perto dela? Existe Bariri então? Fica na região de Bauru, né? Muito bem, parabéns. 2 pessoas no nosso meio sabem que existe Bariri. Tirando o Adriano e o Rafael, se eles não estivessem aqui, nós ficaríamos com essa cara que vocês estão do tipo Bariri. Muito legal. Será que é peixe? Será que é de comer? Será que é com sal? Será que é assado? Você vem de piriri, alguma coisa assim? Será que tem alguma coisa a ver? Não. É uma cidade chamada Bariri. Cidade pequena, em torno de uns 42 mil habitantes, que fica numa região, uma sub-região do estado de São Paulo, que é conhecida como sub-região de Bauru. Cidade de pouca expressão, mas porque nós temos relações com várias pessoas, parentesco, amizade, pode ser que alguém em nosso meio tenha passado algum dia lá, como é o caso do Adriano. Talvez a trabalho, Adriano? Foi a trabalho? Não? Foi um passeio mesmo? Foi por esse caminho você chegou na cidade de Minas que você iria, né? Já o Rafael é parentesco, né? Que o levou até Bariri. Tua vizinha é de Bariri? Ela é baririense? Que benção. Deve ser baririense, né? O gentílico de Bariri. É bom perguntar. Eu já estive em Bariri? Não. Por que você está falando de Bariri? Não sei. Eu botei uma cidade qualquer em São Paulo aqui para poder descobrir e eu vi uma cidade de nome engraçado chamada Bariri. Por que eu estou falando isso com você? Porque eu não sei chegar em Bariri. O Rafael faz 20 anos que não vai lá. O Adriano já faz um tempo, foi uma só vez.
sabe que existe uma usina hidrelétrica lá. Eu sei porque eu li no Wikipédia que é uma cidade que cultiva café. É uma cidade que tem uma colonização, passando por algumas imigrações europeias, que deram vida àquela cidade. Uma cidade pacata, uma cidade tranquila, mas que eu não consigo levar ninguém lá, porque eu nunca fui em Bariri. Aqueles que já foram uma única vez, talvez com um pouco de dificuldade, ou fazendo como aquilo que nós faríamos, colocaríamos no GPS, ou colocaríamos no Waze, colocaríamos em algum Google Maps da vida e chegaríamos em Bariri. Mas a verdade é que eu não conseguiria apresentar Bariri para vocês. Olha, aqui fica o Museu de Bariri. Queria apresentar para vocês agora a Prefeitura de Bariri. Queria apresentar agora a Câmara de Vereadores de Bariri. Esse é o Banco do Brasil de Bariri. Essa aqui é a praça principal, essa aqui é a rua 15 de novembro. Essa aqui é a rua 20 de setembro, essa aqui é a rua Dom Pedro I, essa é a rua Padre Anchieta. Eu não conseguiria explicar isso tudo, por quê? Porque eu nunca fui em Bariri. Eu consigo apresentar para vocês Curitiba. Eu consigo apresentar para vocês Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu consigo apresentar para vocês Bagé, Rio Grande do Sul. Eu consigo apresentar para vocês Alegrete, Rio Grande do Sul. São cidades que eu vivi em algum tempo da minha vida, dentre elas uma eu nasci, que é Alegrete. Eu consigo apresentar para vocês. Já Alegrete não tão bem, porque eu vivi só 4 anos da minha vida lá. É uma cidade onde eu nasci. Então eu tenho um pouco de dificuldade. A última vez que a gente foi, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, amor, né, eu apresentei relativamente Alegrete para minha esposa, depois de uns 20 e poucos anos que eu não ia em Alegrete. Então, eu conseguia apresentar, sim, aquilo que a minha memória ainda lembrava, porque eu não tenho tanto conhecimento de Alegrete. O que eu estou querendo dizer para você? Assim como essa lógica que eu acabei de dizer para vocês, assim é o relacionamento com Deus, assim é experiências com o Senhor, assim é a unção do Espírito, assim é a revelação da palavra. Eu não posso apresentar para os outros aquilo que eu não conheço. Eu não posso conduzir alguém e falar assim, olha, isso aqui é o dom de línguas. Isso aqui é a profecia. Isso aqui é a vida de oração. Isso aqui é o jejum. Eu não posso apresentar aquilo que eu não sei onde fica. Aquilo que eu não tenho intimidade, aquilo que eu não conheço. Então, é importante nós termos essa ideia, que assim como é difícil apresentar Bariri e os seus pontos turísticos, os seus pontos em função da política daquela cidade, nós teremos completa dificuldade de saber, porque nós nunca aparecemos lá, nunca conhecemos lá, do mesmo modo tentar falar daquilo que nós não conhecemos. Fica semelhante ao pastor Wesley falando de Bariri sem nunca ter ido lá. Então você percebe que são informações ocas, porque são informações do Wikipédia. Está aqui, ó, Bariri. Olha lá Bariri, ó. Está no mapa, ó a bandeira de Bariri, olha que linda, ó. Bariri, está lá escrito. Nunca fui lá. Então, assim às vezes também acontece quando o líder de célula, ele se encarrega de falar de realidades que ele não conhece. Pastor, o que eu faço com isso? Para de falar? Não, passa a conhecer. Essa fala não é para você parar de falar. Essa fala é para você passar a conhecer. Para que você tenha experiência com Deus suficiente, para que você possa conduzir pessoas com autoridade, como alguém de fato que pega pela mão e mostra o caminho pelo qual seguir. Alguém que diz assim, este é o caminho para chegar a. Então, por exemplo, Adriano foi lá e fala que um dos caminhos que nos liga a Minas Gerais passa por uma estrada que passa por Bariri. E lá tem a hidrelétrica que é conhecida na cidade. Pronto. Beleza. É mínimo, né? Mas isso já dá um pouco de respaldo. Porque eu falei Bariri, 2 levantaram a mão. Eu sei onde é os demais, Bariri nunca vi falar. Quando a gente não conhece, a gente fica semelhante a essa reação. Eles pelo menos já sabiam algo a respeito de Bariri. Então isso já nos credencia. Se um dia nós precisássemos ir a Bariri, em quem você confiaria para ser o motorista desse ônibus? Do Adriano? Pô, Rafael. Pode ser. Quanto mais informações um deles dá a respeito do Bariri, mais aumenta a nossa confiança de que eles podem nos conduzir, ou pelo menos um deles pode nos conduzir. Se o Rafael falasse mais detalhes a respeito de Bariri, nós falamos, opa, você pode nos conduzir nesse processo de conhecimento de Bariri.
Se o Adriano falasse mais informações, não vale agora no Wikipedia, Adriano, aí não vale também, né? Aí nós teríamos confiança de que ele poderia nos conduzir a Bariri. Entende o que eu quero falar, sim ou não? Está muito claro, né? Eu quero dizer para você, líder de célula, que Deus colocou uma chave de conhecimento na sua mão, de realidades poderosas em Deus, que Ele quer mostrar para você. Para que você tenha autoridade da parte de Deus, para poder pegar pessoas pela mão e passar informações que vão se transformar em revelação. Para você ir pelo caminho dizendo, olha, você vai encontrar, você vai ter tal experiência, você vai conhecer isso, você vai ter tal sensação, você vai saber a respeito disso. E quando a pessoa tem essa experiência, ela fala, valeu a pena. Obrigado porque eu pude confiar em você. Obrigado porque você de fato falou informações reais, precisas, verdadeiras, que você teve de experiência. E agora eu posso ter essa experiência também, assim como você teve. Amém? Glória a Deus. Muito bem, tudo que Deus faz, Ele o faz pela palavra e pelo Espírito. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Esse princípio é um princípio que você não precisa ir muito longe na Bíblia para você poder ver a realidade dele. Se você pega a sua Bíblia, abre na primeira folha de Bíblia mesmo, não índice, não folhas de informação de versão, de qual é a edição dessa Bíblia. Não, a Bíblia mesmo, Gênesis capítulo 1. Você vai começar a leitura em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3. E você vai ler lá o quê? Você vai ler que tudo que Deus faz, Ele faz por meio da sua palavra e faz por meio do Espírito Santo. Pastor, me prova isso. Eu provo para você. Vamos lá então. Vou abrir minha Bíblia aqui. No livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Nos primeiros versos diz assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui é uma síntese daquilo que virá. Ele é um indício daquilo que ele vai começar a explicar. Ele diz assim, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E, agora começa, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quem está presente aqui? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Versículo 3 diz assim, disse Deus. Quando aqui está escrito disse Deus, quem que está entrando em ação agora? A palavra. Disse Deus. Quando o Espírito Santo, que está no versículo 2, se une à palavra do Senhor, que é expressa no versículo 3, o que acontece? Ele diz, haja luz, e o que acontece? Houve luz. É um exemplo para você entender que nos primeiros versículos da Bíblia você já entende que tudo que Deus faz, Ele faz por meio dessa relação do Espírito Santo, que se soma à palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É o disse Deus. É quando Deus fala. Deus opera por meio da sua palavra. Então isso é tudo o que você precisa na sua célula. Uma palavra viva e apaixonada e a unção fresca do Espírito Santo. Imagine, talvez você pense assim, pastor, mas a minha célula é caótica. Você precisa lá ver. É só problema, pastor. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Parece que quanto mais eu me consagro, mais pipoco dá, mais rola problema, pastor. Pastor, caos. Pensa na desordem. É a minha célula, pastor. É gente desorganizada, é gente desordenada, é gente sem rumo. Sabe, é um caos. Vamos ver se parece com essa narrativa aqui, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Olha que revelação poética sobre a realidade da sua célula, talvez. Ó. A terra, porém, ela estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Talvez esse seja o começo da sua célula, né? Mas olha o que precisa acontecer com a sua célula. Vamos lá. Diz assim, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aleluia. Ufa, se tiver a garantia do Espírito Santo, já é o começo de tudo. Então o que precisa agora? A palavra de Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus viu que aquilo que Ele criou era muito bom. E viu Deus que a luz era boa. E fez então separação entre luz e as trevas. Você quer uma separação clara na sua célula entre luz e trevas? Você quer uma separação clara entre o santo e o profano? Entre o que é de Deus e o que não é? Entre o que está vivo e o que está morto? Entre aquilo que é pecado e aquilo que é santidade? Você quer uma separação, que Deus faça essa separação clara, que não seja aquela bagunça que você não sabe identificar o que é o que não é? Aquele caos, aquela desordem, aquela coisa estranha. Então... Espírito e palavra. Espírito e palavra. Espírito e palavra. Espírito e palavra. Como assim, pastor? Na vida do líder. Na vida daquele que conduz a célula.
Ali a menção é uma palavra viva e apaixonada. Palavra viva. Pastor, como a palavra pode ser viva? Se existe uma palavra viva, pode ser que tenha uma palavra morta. Sim, uma palavra morta é uma palavra que não tem poder de trazer a vida de Deus. Que não tem o poder de gerar nada. Você esfrega, esfrega, esfrega e não sai uma faísca sequer. Não há fogo, não há poder de Deus. Ela não tem poder de fazer acontecer absolutamente nada. É uma palavra morta. É uma palavra de mente para mente. É uma palavra de homem para homem. Não tem em Deus o negócio. É uma palavra humana. Pastor, como que pode uma palavra humana ser Bíblia? Bom, se não tem vida, aquela palavra na minha vida, não vai gerar absolutamente nada. A não ser por pura e total misericórdia do Senhor. Aqueles milagres espontâneos que Deus quer fazer, que Ele usa até aquilo que não tem lógica. Uma pedra pode falar e ainda assim Deus pode operar. Mas esse é o princípio de Deus? Essa é a vontade de Deus, que as pedras falem? Claro que não. O Senhor quer que nós possamos ser os protagonistas, o porta-voz, aquele que ministra. Deus nos chamou a fazer isso. E para que haja um fluir contínuo de Deus, essa palavra primeiramente precisa ser viva em nossa vida. Na medida que essa palavra ela é viva em nossa vida, ela tem autoridade, ela tem frescor divino o suficiente para que possa tocar a vida de outras pessoas, porque nela tem fogo de Deus. Ela se une com o Espírito Santo, que é uma realidade na nossa vida, na medida que nós nos reunimos em prol do nome de Jesus. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos, ali ele está. A presença do Espírito Santo é a própria presença do Espírito de Cristo Jesus, ressurreto, ressuscitado. Então, essa garantia que a sua célula tem, por ser uma célula crente, por ser uma célula de Deus, precisa se unir com a palavra viva, que se manifesta por meio da paixão com que você fala do seu Senhor. E paixão é uma coisa que ela tem a capacidade de influenciar as pessoas à volta. Quando você ouve uma pessoa apaixonada por qualquer coisa, você tende a pelo menos levar em consideração o que ela está falando. É incrível isso. Você já viu esse negócio acontecer? Por exemplo, eu ouço às vezes esse diálogo, é um diálogo, uma batalha constante que o Brasil vive nessa polarização política, né? Então, você precisa se posicionar, se você é direita, se você é esquerda, o que você é. Parece que se você não disser o que você não é ninguém. Então você precisa urgentemente dizer se você vai ser direita, você vai votar no Bolsonaro, se você vai ser esquerda, e se você vai votar em alguém que vai ser proposto pelo PT, ou pelo PCdoB, ou pelo PSOL, ou qualquer outra coisa do tipo. Você precisa deixar claro isso. Pelo menos é que a mídia parece que tende a nos fazer optar. Quando você entra nessa loucurada toda, você vê uma coisa interessante. Às vezes você ouve pessoas apaixonadas, porque encaram o partido político como uma religião, e falam apaixonadamente a respeito do seu ponto de vista. Você ouve e você pensa, algumas coisas têm razão. Tem razão nesses pontos aqui, aqui e aqui. Aí depois você vai ouvir exatamente o oposto, o outro lado da história. O outro lado, você ouviu da direita, um MBL da vida, e você vai agora para o lado da esquerda, você vai naqueles grupos mais considerados esquerdopatas por esses que estão da direita. E eles falam a respeito das suas ideologias socialistas, das suas ideologias de restauração social do Brasil, de tudo aquilo que o socialismo fez de algum modo pelo Brasil, e você chega a alguma conclusão do tipo, alguns pontos têm verdade. E o que te pega nisso tudo? Você percebe que não são meramente argumentos bem elaborados, mas a paixão, a vibração, a empolgação, a certeza que aquele que fala tem. Isso capta de algum modo seu coração, mesmo que seja uma baboseira. Talvez daqui a um pouco você vai ver um argumento melhor, mais bem elaborado, que destrua aquele outro argumento. Então você vai ter uma opinião a respeito de algo. Mas você há de convir comigo que a paixão, ela tem a capacidade de prender a atenção, até para coisas tolas, até para coisas bobas, para coisas que não têm o menor sentido, por uma única razão. Quando alguém apaixonado fala, aí te respeita. Quando alguém apaixonado fala, prende atenção. Mesmo que eu seja exatamente oposto que a pessoa está falando, a própria paixão em si já garante isso. Se uma paixão humana por qualquer coisa tem a capacidade de atrair as atenções, de fazer com que as pessoas possam
tomar partido nessas histórias todas. O que dirá uma paixão proporcionada por uma experiência com Deus por meio da palavra, querido? Estou dando só um exemplo bem humano, carnal e limitado, para que você possa entender que quando um crente cheio do Espírito Santo fala apaixonadamente da palavra, é mais arrebatador do que esquerda e direita juntos. É mais arrebatador do que um partido político bem conhecido na nação. É mais arrebatador que qualquer coisa que você possa imaginar, porque nós não estamos falando de 4 anos de poder político, nós não estamos falando de poder político humano, nós estamos falando sobre o reino de Deus, algo que é eterno, algo que não muda nos próximos dias, meses e anos, mas algo que muda agora e muda para toda a eternidade. Mas para isso é necessário que haja essa paixão, por meio de uma revelação viva da palavra de Deus. Amém? Deu para entender o que eu estou mencionando aqui para vocês? Glória a Deus. Então, falemos com paixão, diante daquilo que nós temos recebido como revelação de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, bem a queima-roupa, com muito amor e carinho. Você tem recebido revelação de Deus? Você tem recebido revelação de Deus? Essa revelação de Deus é suficiente para gerar paixão no seu coração? Essa é a revelação de quem Deus é. Ela é capaz de fazer com que você fale dele para mais pessoas? Porque quando você se apaixonou pela sua amada, e hoje é o dia dos namorados, o que você fazia quando você vivenciava aquela primeira intensa descoberta de uma paixão que você tinha? Você fazia coisas das mais diferentes possíveis. Falava do modo mais empolgado possível, até que alguém fala, para de falar, chega, para. Só fala nisso, cara, é noite e dia. Você está apaixonado, tudo é coraçãozinho, tudo agora é cartinha, tudo agora é mensagem, é flores, é bombom, é restaurante. Para com isso, cara, há um tempo. Você fala demais disso, por quê? Porque você queria falar para todo mundo que você estava apaixonado. Você não está muito preocupado até com as reações alheias. E principalmente aqueles que você queria ouvir, você falava mais detalhes. Nossa, ela é linda, ela é maravilhosa, espetacular, eu quero viver o resto da minha vida com ela, descobrir o amor da minha vida. Nossa, não tem mulher como ela. Nossa, de todas que eu já vivenciei, de todas que eu já tive experiência, de todas que eu já conheci, ela vai além de todas as melhores experiências que eu já tive, meu Deus. E você fala, e a pessoa, nossa, mas que isso? Você não deve ser uma pessoa, deve ser um anjo mesmo. É a perfeição encarnada. Não é assim? Por quê? Porque você é apaixonado, você falava. Sabe por que a gente fala pouco do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus para as pessoas? Porque às vezes nos falta paixão. Essa paixão, ela é um reflexo da revelação que nós temos dele. Uma revelação que nós temos dele. Quando nós o conhecemos mais e melhor, nós falamos dele para mais e mais pessoas. Conheça mais a Deus para fazê-lo mais conhecido na terra. Você quer fazer ele conhecido? Você não fará ele conhecido se você não for mais apaixonado por ele. Se apaixone mais por ele. Pastor, o que eu posso fazer para conhecê-lo mais? Tem um caminho bem simples nessa realidade, que é oração, palavra, jejum. Essas realidades de relacionamento com o Senhor que você tem, elas gerarão um conhecimento maior de Deus para a sua vida. De modo que é inevitável você falar. É inevitável, você vai falar. Você vai falar muito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Próximo ponto, por gentileza. Bom, ao compartilhar na célula, sempre fale de coisas práticas que podem ser úteis no dia a dia. Isso é muito importante. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Fuja das doutrinas estéreis. Estéreis é de esterilidade, ou seja, que não produz nada, que não gera nada. E de teologias mortas. Não precisa ficar discutindo quem será a besta do Apocalipse, né? Não precisa. De tantas bestas, qual será a besta do Apocalipse, né? Quem foi a mulher de Caim? Se Adão tinha um umbigo, se não tinha? E coisas desse tipo. Essas perguntas, elas talvez sejam propícias para um seminário teológico, para alguém que quer se debruçar sobre esses assuntos, mas elas não mudam em nada, absolutamente em nada a vida das pessoas que frequentam a sua célula. Não tem por que entrar nesse assunto, são assuntos completamente periféricos, completamente desnecessários para a prática do Evangelho. O que nós precisamos é focar na prática do Evangelho. Amém, queridos? Então para de falar da besta, do umbigo
do Adão, da mulher do Caim, de qualquer outro tipo de coisa desse sentido, porque isso não vai conduzir a sua célula a um crescimento, a uma multiplicação, muito pelo contrário, vai até mesmo impedir com que pessoas que estão começando fiquem, porque elas vão se sentir desinteressadas por assuntos que elas não dominam, não sabem, não conhecem e não têm a menor razão de saber a respeito disso. Elas querem saber sobre a realidade de Jesus, o quanto de fato Deus pode agir na vida delas, o que Deus pode fazer nesse tempo atual. Pode passar o próximo, por favor? Permita que o fogo de Deus incendeie a sua vida. Deixe seu coração queimar e as pessoas virão para lhe ver pegando fogo. Seja um incendiário na sua célula. Uau! De novo, essa frase é boa, né? Permita que o fogo de Deus incendeie a sua vida. Deixe o seu coração queimar. E as pessoas virão para lhe ver pegando fogo. Seja um incendiário na sua célula. Bom, essas palavras aqui, elas não são simplesmente do TLC, mas elas são de um avivalista. E não apenas um, alguns deles disseram essa mesma realidade. Perguntavam para os avivalistas qual é o segredo da vida deles. E eles diziam, olha, na verdade eu não tenho um grande segredo. O que eu faço é queimar. E à medida que eu queimo em Deus, as pessoas de algum modo são atraídas a me ver queimando. E quando eu percebo, elas também estão queimando junto comigo. E isso acontecia em proporções alarmantes, em proporções gigantes. Então, esses avivalistas do passado, como John Wesley, como Smith Wigglesworth, como outros tantos, David Livingstone, como Hudson Taylor, como homens e mulheres também, como Kathryn Kuhlman, e outras pessoas poderosamente usadas por Deus, eles vivenciavam esse segredo. Eles tinham um relacionamento com Deus dessa temperatura aí, de queimar no Senhor. E eles queimavam tanto, sem constrangimento algum, de forma tão livre e espontânea, que atraíam as multidões. E as pessoas vinham das distâncias das maiores distâncias possíveis, para poder vê-los atuando em Deus, operando em Deus, sendo tocados e sendo movidos pela glória de Deus. E então, essas pessoas também eram tocadas como reflexo disso que acontecia na vida dos avivalistas. Então, esse é um segredo. Queime pelo Senhor. Queime pelo Senhor. Se encha desse fogo santo de Deus, se encha dessa paixão insana pelo Senhor, que essa doideira do Evangelho tome a sua vida de tal modo que mude o seu comportamento, sua vida, e que você passe a viver em função disso que queima o seu coração, em nome de Jesus. Quando as pessoas ouvem, elas podem estar ou não interessadas, mas quando elas falam, elas se interessam. Use e abuse do quebra-gelo. Não aceite ninguém calado na célula. Bom, esse não aceite ninguém calado na célula, claro que é importante ser dito que não é você é obrigado a falar, você é obrigado a falar, você bota o dedo e fala assim, Davi, você quer que você faça, se não falar, não pode participar mais da nossa célula. Não é assim que a gente lida, é claro, né? Então, esse não aceite ninguém calado na célula é no sentido do líder não se acomodar com a ideia de que as pessoas são muito caladas na minha célula mesmo. É o líder não se acostumar com a ideia, o Tony, ele é muito tímido, muito tímido. Eu nem espero que ele fale nada mesmo. Porque ele nasceu tímido, ele é tímido e vai morrer tímido. Então quem sou eu para tentar esperar que o Tony fale alguma coisa? Se ele vier na célula já está bom demais, né? Para que esperar que ele fale alguma coisa? Então, o princípio que está aqui mencionando é que as pessoas, elas querem falar. Elas esperam falar, mas elas precisam ser, de algum modo, ajudadas a falar, pelo menos a grande maioria. Tem pessoas que não precisam nem ajudar. Elas já falam por si só, mesmo que ninguém peça, elas já falam por si só. Não precisa de ajuda, não. Elas automaticamente se promovem a falar. Mas uma grande parte não é assim. Uma grande parte das pessoas, elas esperam um momento propício, mas elas querem falar. Por que é importante elas falarem? Porque elas crescem. O crescimento da célula está condicionado a elas falarem, elas participarem, elas se expressarem, elas poderem não apenas ficarem uma hora ouvindo sem parar, mas para que elas possam interagir. Isso gera um senso de pertencimento, isso faz com que elas de fato se sintam parte daquela família chamada célula, isso faz com que a realidade da vida dela possa ser conhecida pelos demais, isso faz com que as demais pessoas, ao compreendê-la, podem orar por ela, podem se compadecer, ter compaixão por aquilo que ela vivencia. Então isso faz com que essa pessoa de fato possa crescer. Nós não queremos na célula pessoa que simplesmente entra e sai quieta
entra quieta e sai calada. Nós queremos, de fato, que essa pessoa seja parte da família. E como parte da família, cada um na sua família sabe, né, a importância que cada um tem na sua família para poder ser ouvido. Nós ouvimos até as crianças, né, nós estamos um tempo tão interessante, nem sempre foi assim, mas no nosso tempo, no século 21, até os bebezinhos a gente quer ouvir. Né? A gente fica conversando com o Gessé lá em casa, ele não fala nada ainda, mas ele grita de forma variada. Então a gente tenta identificar qual é o grito, para que é. Né? Então a gente está numa comunicação. Agora a gente está numa brincadeira lá em casa, que ele vai lá, porque a gente fala de uma maneira mais intensa com ele em relação a um vaso de flor lá, que ele é vidrado nesse, ele fica obcecado por um vaso, uma planta, na verdade, que tem lá no fundo. Ele vai lá de tanto, ele fala assim, não pode, Gessé, não pode mexer na plantinha, a plantinha tem vida. Então agora, assim, umas 20 vezes por dia, né, amor? Ele vai lá e fala... Né? Aí ele olha para... Então ele está avisando para ele mesmo saber, né, que ele não pode mexer. A gente fala assim, é verdade, Gessé, olha, essa plantinha que não pode mexer, filho. Aí ele fala, pá. Esse pá você já deve imaginar o que é, né? Aí, pá. Aí vai lá, aí volta, vai para a sala. Então até as crianças têm voz na nossa casa. Imagina um negócio desse. 1 ano de idade, a gente já dá direito para falar, porque a gente quer que se expresse, a gente quer que cresça, a gente quer acompanhar a reação, a gente quer ver o crescimento, a gente quer ajudar ela a entender a realidade da família, da casa, do mundo, da vida. Então, se vale para um bebê, o que dirá para uma pessoa adulta que congrega na sua célula? Ajude-a no nome de Jesus. Se sair pelo menos já é um bom caminho, Pelo menos você já pode ficar feliz. Pastor, foi muito boa aquela explicação lá, porque na última célula a pessoa foi lá, mas já está se expressando, pelo menos já é uma expressão. Né? Antes entrava muda, saía calada, agora já faz pelo menos... Pá, pá. Aleluia, isso é bom. Por que fazer isso, pastor? Porque nós queremos muito que as pessoas cresçam, irmãos. Sem esse crescimento pessoal dessas vidas, a sua célula não vai poder crescer. Se só você fala na célula, você, a sua esposa, ou o seu esposo, ou um outro líder, um co-líder, alguém que está sendo levantado para ser o futuro líder, só vocês falam, isso é muito ruim, isso não é bom. Propicie, ajude e celebre o envolvimento que as pessoas têm. Pastor, elas vão falar coisas maravilhosas? Às vezes não. Elas vão falar coisas com muito sentido? Talvez não. Mas se alegre com o comentário delas, até aqueles que não façam muito sentido. Até esses. O Eliel, por exemplo, já é outra fase, né, amor? A necessidade que ele tem de falar é absurda. Eu não sei quem puxou. Deve ter sido algum ancestral muito distante. Talvez uma 4ª ou 5ª geração atrás. Alguém que se expressava com muitas palavras, assim. Ele entra em conversas profundas, assim. Às vezes a gente tem que falar assim, deu, stop, pare, pelo amor de Deus, chega. Esse é o Eliel, já é outra realidade. Mas isso é uma demonstração, as pessoas querem falar. E às vezes é interessante porque ele até já sabe da resposta, mas ele vai lá comunicar porque ele quer explicar, ele quer ouvir da minha boca a resposta, né? Isso aconteceu quantas vezes hoje? Umas 15 vezes hoje, né? Isso acontece entre 15 a 20 vezes por dia, assim. Ele sabe qual é a resposta, mas ele vai lá porque ele quer saber a resposta. Interessante isso, né? Mas eu acho que é importante, para ele é importante, ele quer comunicar, ele quer conferir se é isso mesmo, ele quer testar o limite, ele quer saber se não mudou alguma coisa, se de repente agora eu vou deixar uma coisa que eu não deixava antes, né? Então ele vai lá sempre conferir, até que em algum momento isso vai ficar muito seguro no coração dele. Mas enquanto isso, ele está falando uma coisa certa? Não. Ele está me comunicando a vontade errada dele, mas ele está dizendo, pai, eu quero fazer uma coisa errada, tá? O que você acha? Eu falo, claro que não, filho. Beleza, dá mais uma meia hora. Pai, eu posso fazer aquela coisa errada lá? Aí eu falo, não, filho, você sabe que não é para fazer aquela coisa errada. Aí vai para a mãe dele, mãe,
eu falei com o pai agora, eu posso fazer a coisa errada? Ele só se esquece de falar, falei com o pai e o pai falou que não é para fazer. Eu posso fazer a coisa errada? Ela fala, claro que não é para fazer. E ele vai nessa sequência, assim, até ver se tem uma possibilidade de fazer a coisa errada. Ou então, vai chegar um momento que ele vai parar de falar essa coisa errada que ele quer fazer e vai começar a fazer coisas certas. O que eu estou querendo dizer para você? Ele é uma criança, é assim na fé também. Nem todos na sua célula são adultos, maduros. Tem pessoas que são crianças na fé, que falam coisas assim erradas. Falam de atitudes erradas, de escolhas erradas. Expressam pecados de forma grosseira publicamente. Então o que a gente faz? A gente corrige com amor. A gente não desiste de ninguém, a gente continua falando o correto, o que deve ser vivido, com amor e carinho, ajudando o filho mais velho junto ao filho mais novo e a todos da casa a entenderem qual que é a vontade daquela família. A mesma coisa em relação à vontade de Deus na sua célula. Aproveite esses momentos, celebre a fala, celebre a possibilidade que as pessoas estão te dando de interagir, de ajudá-las, de expor a vontade de Deus. E aproveite para que todos possam ser edificados através daquilo. Mas isso tudo, claro, feito com amor e carinho. E não na patada, e não de uma maneira grosseira, porque senão você acaba perdendo a pessoa, você acaba machucando alguém. Mas se você fizer isso amorosamente, tenho certeza que Deus vai honrá-lo. E esse coração pastoral, esse coração de um pai na célula, de uma mãe na célula, vai ganhar cada vez mais vidas. E Deus vai te dar a graça de poder cuidar de cada vez mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar nosso Tadel hoje. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então, queridos. Vamos orar pela vida do Alessandro também. O Alessandro da Ana. Em relação a trabalho, em relação ao emprego, né? Ele está precisando, vai fazer uma entrevista amanhã, é isso, Ana? Está esperando ser chamado? Amém. Então vamos clamar para que ele possa ser chamado, que essa realidade de desemprego na vida dele mude em nome de Jesus. Continuamos orando pela vida da Priscila. Ela tem tido melhoras significativas ao longo dos dias. Tudo nos leva a crer que nos próximos dias, se não amanhã já, ela vai para o quarto, ela estava na UTI. Então nós... Oi? Não, aleluia, cheguei a alguma informação além dessa. Amém, aleluia, concordo com você, glória a Deus. Então, aleluia. Então nós continuamos orando, clamando, para aqueles que estão acompanhando por alto, né? Era um quadro irreversível, era um quadro de morte, né? Os médicos estavam decepcionados, porque nada estava dando certo, ela não estava reagindo, e Deus operou o sobrenatural dela, ao preço da nossa oração, ao preço da nossa busca, nossa consagração, nosso envolvimento em amor e intercessão pela vida dela. Hoje ela já está falando, ela já está comendo, já está sorrindo. É desse jeito. Deus é bom e nós continuamos ministrando cura completa, total. Os médicos já têm visto uma realidade do sobrenatural, porque não há nem lógica do que está acontecendo. Ela não era para estar tão bem assim, né? O quadro era para ser extremamente outro. Tinha uma série de procedimentos que fariam em função da falta de reação do corpo dela e que foram retirados porque não foi necessário ser feito. Então, continuamos a orar por ela. Tem uma febrezinha nessa história que precisa sumir. Estão tentando identificar o que pode ser. Então, continuamos orando para que a cura seja completa em nome de Jesus. Fala, Davi. O Rodolfo, que aceitou a Jesus, o namorado da Priscila. Aleluia. Bem quebrantado, bem disposto, orou com Davi, Davi ganhou para Jesus. É isso, Davi? Aleluia. Está trabalhando, mas já fez oração de entrega, já começou o trabalho, já, aleluia. Agora dá prosseguimento. Obviamente, alguém que tinha muita resistência ao evangelho, né? Como o Davi está narrando, alguém que nunca se imaginaria entrar numa igreja evangélica. Aquele pensamento padrão, todos nós somos ladrões, ou então pessoas ignorantes. Eu sou ladrão, no caso vocês são as pessoas ignorantes, e nós aqui mutuamente... e nós aqui mutuamente nos alimentamos nesse ciclo de autodestruição, né? Então esse é o pensamento padrão de muitos lá fora. Satanás alimenta isso até que então
uma necessidade extrema faz a pessoa quebrantar o coração e reconhecer que Jesus não é uma farsa, não é uma ladainha, não é uma história da carochinha, mas é real, é extraordinário e continua a fazer milagres na terra. Então, isso fez com que o Rodolfo reconsiderasse tudo o que ele achava em relação à igreja. Ele teve uma experiência conosco aqui há 2 cursos atrás. Deus falou muito o coração dele, saiu completamente maravilhado. Não imaginava que um culto seria isso. Então, isso abriu espaço para que ele pudesse conversar com Davi. E tem uma obra sendo feita, e nós sabíamos disso, nós temos profetizado isso, que essa obra na vida da Priscila seria especialíssima na vida dela, mas também tocaria a vida de muitos, né? E tem feito também na vida do Vanderlei, tem feito na vida da irmã e assim por diante. Então, continuemos a orar por isso. A Jo também tem pedido para nós orarmos pela sua mãe. Ela está num quadro melhor, mas nesses últimos dias ela passou por um evento ruim, assim. Ela está tratando, está na UTI ainda, está melhorando, mas ainda requer muitos cuidados, né? Então, continuemos a orar também pela vida. É Dona Mara? Wanda, esqueci o nome. A mãe da Jo chama-se Wanda. Ok, glória a Deus. Vamos orar então, queridos? Aleluia. Pai de amor, nós te louvamos por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem ministrado às nossas vidas. Nós reconhecemos que nós precisamos ouvir essa mensagem, e nós precisamos não apenas ouvir isso tudo que o Senhor falou conosco nessa noite, mas nós precisamos que o Senhor gere em nós uma paixão tão selvagem, tão sobrenatural, tão forte, tão insana, Pai, que seja capaz de nos fazer falar do Senhor Jesus para todas as pessoas à nossa volta, sem o menor constrangimento, com um desejo autêntico de que todos à nossa volta possam conhecê-lo também, assim como nós o conhecemos, Senhor. Nós clamamos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor gere isso através da Tua palavra e pela atuação do Teu Espírito Santo. Nós ouvimos essa noite e queremos ter essa revelação do Senhor, de que a palavra e o Espírito, ao se somarem, manifestam algo extraordinário do Senhor em nossa vida. Nós queremos nos sujeitar a isso, Pai. E o nosso clamor nessa noite é que o Senhor possa fazer isso todos os dias da nossa vida, no nosso TSD, nosso tempo sozinho, no nosso tempo a sós com Deus. Pai, no nome de Jesus, pedimos que, através da leitura da Tua palavra, uma revelação do Teu Espírito seja trazida ao nosso coração, e que o nosso coração exploda, Senhor Deus, com a revelação do Senhor, exploda, Senhor Deus, de paixão por Ti, exploda de temor e reverência por quem Tu és, e de um desejo autêntico, genuíno, de viver para Ti, por Ti, em Ti, todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos isso, Pai. Queremos, Pai, que o Senhor nos levante como uma geração de líderes apaixonados por Jesus, apaixonados pela Tua palavra, apaixonados pelo Teu Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, queremos ser homens e mulheres de oração, de jejum, de quebrantamento. Queremos que o Senhor tenha o direito de fazer a transformação necessária em nossa vida, por meio da nossa vida de intimidade contigo, Pai. Que o pecado seja retirado da nossa vida por meio da intimidade contigo, Pai. Que as estruturas do pecado em nossa vida sejam quebradas por meio da intimidade contigo, Papai. No nome de Jesus, que tudo aquilo que envergonha o Senhor, que tudo aquilo que desagrada o Senhor, seja arrancado da nossa vida, na mesma medida em que nós nos tornamos cada dia mais e mais íntimos de Ti. No nome de Jesus, Pai, eu clamo que a consagração dos meus amados irmãos e irmãs, bem como a minha, aumente na Tua presença. Que a nossa vida seja cada dia mais e mais moldada poderosamente pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, nos tornando cada dia mais e mais a semelhança de Cristo Jesus. Que o caráter de Cristo, que o fruto do Espírito e que o mover sobrenatural do Senhor, através dos dons espirituais, se manifestem em nossa vida, Pai, para a glória do nome de Jesus, para que o Senhor seja exaltado na cidade de Indaiatuba, Pai, para que o Senhor seja conhecido nessa cidade, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai de amor, nós colocamos a vida da Priscila
Rodrigues mais uma vez diante de Ti. Clamamos que o Senhor continue a manifestar a Tua obra sobrenatural na vida dela, Pai. Nós estamos extremamente contentes, felizes e gratos por aquilo que o Senhor já fez, mas nós sabemos que Tu és um Deus que não faz uma obra incompleta, mas Tu és aquele que começa e termina. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim, e nós clamamos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor concretize totalmente a Tua obra na vida da Priscila, de modo que o Teu nome, Jesus, seja glorificado na cidade de Indaiatuba, que Teu nome seja conhecido, que o Senhor seja glorificado, Pai, em nosso meio, através de nosso meio, Pai, no nome de Jesus. Toca a vida dela, Pai. Tira todas as consequências das enfermidades que ela teve ao longo desses dias. Restaura completamente o organismo dela, Pai. Leva ela para o quarto, Senhor Deus. Depois do quarto, leva ela para casa. E depois da casa, traga ela para a igreja, para que ela possa, Deus, testemunhar do Senhor, para que ela possa se consolidar a Tua vontade, ela, juntamente com o seu namorado, Pai Rodolfo. Nós te agradecemos pela obra que o Senhor está fazendo na vida dele, mas nós queremos, Pai, que esse rapaz, esse homem, seja tocado de forma sobrenatural pelo Senhor, que não seja um mero convencimento humano, mas que seja uma conversão genuína, que ele venha a chapar na Tua presença, Senhor Deus, que ele venha ser tomado pelo Teu poder, que ele seja cheio do Teu Espírito Santo, que o Teu fogo toque e transforme a vida dele, e que no lugar de alguém que era alguém que não queria nada com a igreja, ele seja um ministro do Senhor, que ele venha ser levantado, Pai, como alguém que fala em Teu nome, no nome de Jesus, Pai. Toca esse casal, Pai, toca eles, Pai, poderosamente, muda, restaura e transforma a vida deles, Pai, por louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela mãe da Jo, clamamos em nome de Jesus, toca a vida dela, Senhor Deus. Impeça, Senhor Deus, o progresso das enfermidades nela, a infecção, Pai, no nome de Jesus, seus rins e todo o quadro que ela está tendo lá no hospital, no nome de Jesus, Pai, toca, transforma e cura a vida dela por louvor da Tua glória. E nós oramos também pela vida do Alessandro, Pai. Pedimos que ele possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, ser surpreendido por um ótimo emprego, não apenas um bom emprego, mas um ótimo emprego, Senhor Deus. E que no lugar da tristeza, abatimento e depressão, o Senhor possa trazer sobre a vida dele ânimo, alegria e um entusiasmo no Senhor, Pai, no nome de Jesus. Que ele possa se consolidar na Tua vontade, Pai, e possa viver para Ti cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui. Abençoa a nossa vida agora no caminho para nossa casa, Pai, em segurança, Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, eu clamo isso, Pai, em nome de Jesus. Também oro, Pai, pela vida do Rafael. A Isa, Senhor Deus, rapidinho tinha vindo aqui no começo do culto, e ela pediu para orar pelo irmão dela. Então eu peço, Senhor Deus, toca a vida do Rafael, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu não sei tudo que o Rafael está vivendo, Pai, mas me parece que ele está vivendo bem longe do Senhor, está vivendo de costas para Ti, Pai, achando que está sendo feliz. Eu peço no nome de Jesus, Pai, proteja, guarda e livra ele de todo o mal, Pai, em nome de Jesus, e faça valer a pena a Tua obra que um dia o Senhor começou na vida dele, Pai. Toca ele de tal modo que ele se volte para Ti, Pai. O que a Isa veio me pedir, Senhor Deus, é que o Senhor possa protegê-lo para que ele não venha bater a moto, Pai. Eu quero pedir para o nome de Jesus, Senhor Deus, que não apenas ele não bata a moto, mas que ele não se arrebente na vida, que ele possa ser cuidado pelo Senhor e que ele possa, Senhor Deus, ser tocado de tal modo que ele volte a congregar, que ele volte a se dedicar ao Senhor, Pai, no nome de Jesus, Papai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, querido. Em nome de Jesus, vá na paz do Senhor. Deus abençoe a sua célula, os discipulados ao longo da semana, em nome de Jesus.